O Rawlinson Peter é CEO da Binóculos, que está testando aqui no Mitos e Fatos e colocando para as pessoas provarem realidade virtual. Como é que é a percepção? Você deve fazer isso várias vezes e você com certeza nota a diferença no comportamento de pessoas mais velhas e mais jovens usando esse óculos, né? Qual que é o experimento? Qual que é a experiência de cada um? A realidade virtual ela transporta você para uma outra realidade. Então, qualquer idade vai ter um impacto porque isso está ligado à percepção, como o cérebro entende o mundo. Então você começa a entender o seu redor através dos seus sentidos. Então visão, audição. O que a gente faz aqui é substituir a realidade direta, objetiva, por uma outra. Então, para o seu cérebro, quando você está em imersão em realidade virtual, você está em outro lugar. Você é teletransportado para aquela situação, para aquela cena, e você passa a ter sensações físicas, biológicas relacionadas àquele contexto que você está. E isso te gera memórias muito mais fortes, memórias emocionais que fazem com que você retenha muito mais memória daquela situação que você vivenciou, porque praticamente você foi para a prática sem estar na prática ou em um outro cenário. No que a gente conhece muito o uso recreativo, né, de jogos. Tem algum outro uso também em potencial? Sim, muitos usos e usos nobres, né? Principalmente na área de educação. A possibilidade dessa ferramenta que a gente não considera como ferramenta, e sim como linguagem de comunicação, acelerar o aprendizado, né? Você poder vivenciar situações que talvez você não tivesse recursos, fossem muito distantes ou representassem algum tipo de perigo ou risco que você não faria de fato. Agora, em realidade virtual, você faz isso em segurança e você pode experienciar muitas situações, né? Você pode mergulhar, você pode surfar, você pode visitar até outros planetas hoje em realidade virtual, conhecer o antigo e o novo, projetar o futuro, você vivenciar experiências psicológicas. Hoje, realidade virtual está sendo usado para tratamento de fobias. Então, pessoas que têm medo de altura, medo de avião, medo de bichos, elas são colocadas em cenários, em situações que elas estão predispostas a vivenciarem, porque elas sabem que aquilo não oferece um risco real. Mas quando elas entram nessa imersão, o cérebro está vivendo aquela situação de fato real. E isso vai dessensibilizando ela quanto ao problema. Então, na área médica, você tem um campo muito forte aí na área de recuperação vestibular, né? Membros que foram amputados ou fraturas, você se recuperar na área de fisioterapia, porque você está trabalhando estímulos neurológicos. Você tem, por exemplo, o tratamento da dor. Então, você desvia o foco de atenção da pessoa da dor e você alivia ela, né, em relação a esses sintomas de dor. E aí a gente está falando de inúmeras possibilidades só no campo da medicina. Sim. E a gente, na verdade, é uma ferramenta para usar o cérebro de uma forma otimizada. Porque na teoria, eu poderia dar um comando para o meu cérebro deixar de ter medo de altura. Perfeito. Mas eu não consigo, então eu uso esse método para chegar lá de outra forma. Exatamente, exatamente. Ele potencializa, né, nós temos dentro de nós a capacidade de mudar a nossa realidade objetiva. Mas às vezes a gente precisa de um estímulo, às vezes não, na maioria das vezes, né? Então esse estímulo é que a gente possibilita através de experiências que a gente considera experiências memoráveis e engajadoras, porque você vivencia quase que algo real. Então, esse é o potencial. E em relação à economia, é um negócio potencialmente... Todas as grandes empresas de tecnologia no mundo hoje consideram essa nova plataforma tecnológica. Então, as maiores do mundo estão trabalhando, desenvolvendo tecnologias voltadas à realidade virtual, à realidade aumentada, à realidade imediata. Então, você vai ter empresas aí como Apple, Intel, Qualcomm, AMD,
Samsung, Facebook, Oculus, Google, enfim, as grandes de tecnologia, elas estão apostando nessa área. Esse é um segmento novo que ele gera todo um grande potencial para a economia criativa, porque você tem aí, falando em conteúdo, produção de conteúdo audiovisual, computação gráfica, jogos, só que todos esses profissionais agora estão produzindo para uma nova mídia, então eles têm que aprender a desenvolverem para essa nova mídia, desenvolver novas habilidades, novos equipamentos de câmeras, equipamentos de áudio, novas formas de narrativa, porque agora você está dentro de uma esfera e não de um plano como na TV. O potencial de subcinema, um óculos desse, ele permite que você assista um filme em 2D, 3D em formato IMAX na sua sala, no seu sofá. Então isso vai ter uma revolução no cinema. O Spielberg agora está lançando um filme, o Number One, que trata justamente desse aspecto e é um filme já em realidade virtual. Realidade virtual que é o futuro e por isso a gente está falando aqui no Fórum Mitos e Fatos, que fala da transformação digital, também sobre esse assunto. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês.